que não parava em serviço, e eu, por trabalhar e trazer o sustento dos meus, ele também não aceitava. É como se eu saísse e ele achava que era desaforo eu sair para trabalhar. Quer dizer, se ficasse dois olhando para a cara do outro, como seriam meus filhos? O que meus filhos iriam comer? Então eu comecei a ficar sem saber o que eu ia fazer da minha vida. Eu tava com um homem agressivo do lado, né? Grávida mais uma vez, porque eu tinha colocado o DIU. E eu engravidei da minha menina, quer dizer, iria inteirar o terceiro filho. Então, irmãos, eu fiquei pensando, o que eu iria fazer da minha vida? Pra onde que eu iria? E ele cortava minhas latas, quando eu chorava, falava que minhas latas estavam vazias. Ah, é? Tá vazia suas latas? Ele picava as latas, jogava lá no meio da rua, pra todo mundo ver. Ele me arrastava pela rua, irmãos. Cheguei um dia cansado do serviço, ele me arrastando pela rua, botava faca no meu pescoço, me batia muito. Eu tava de barriga da minha filha, quando ele chegou uma vez todo marcado de chupão, né? Com a parte dele íntima toda ferida, não sei o que ele arrumou. E eu fiquei assim, sem saber com quem ele estava andando. Por que ele estava agindo daquele jeito? E eu falei, você tá andando com outras pessoas na rua. E era couro e mais couro. Eu lembro que essa transformação dele, ele falava muito em dar o corpo, né? Pros guias, ia pras encruzilhadas, mastigava copa, irmãos, sabe? Babava, tinha hora. E eu tava começando a caminhar na igreja, porque alguém pregou pra mim e falou assim, Márcia, começa a caminhar, busca Deus, quem sabe esse homem muda, quem sabe esse homem para no serviço, quem sabe esse homem para de te agredir, se você buscar a Deus. Aí comecei a buscar a Deus, comecei a querer saber mais de Deus, e eu falava assim, eu vou te buscar para o Senhor transformar a minha vida, mudar a minha vida, eu não aceito mais a situação que eu tô vivendo, eu não aguento mais. E eu cheguei a ganhar minha menina, irmãos, passado uns 6 meses mais ou menos, eu comecei a sentir muita dor, eu perdi o jogo da minha perna na rua, eu ia trabalhar, eu não aguentava, eu na época trabalhava numa casa de 3 andares, lavava roupa pra fora, e eu sofria muito, sabia que além dessas dores que eu sentia, ainda tinha o couro do meu ex-marido. Então, eu ia pro serviço e dopava de remédio, dopava, mas tinha hora que a dor era tão forte que nem os remédios davam conta. Eu ia pros hospitais e eu fiquei, irmãos, uns 6 anos sofrendo com essas dores e enfermidades. Os médicos não davam crédito para essa enfermidade que eu sentia, porque eles achavam que eu estava com manha. Eu falava, doutor, eu não tenho tempo para ter manha, porque eu tenho 3 filhos para criar. Eu tenho meus filhos, eu tenho a minha casa, eu tô, construindo uma casa onde meu marido disse que se dependesse dele não ia ter um tijolo. Tanto é que ele sentava na varanda da casa, onde a minha mãe deu a metade da casa pra gente morar, até eu construir na frente. Ele ficava sentado tomando cafezinho e fumando cigarro. E os pedreiros, o pedreiro e o servente trabalhando, os pedreiros e o servente ficavam revoltados com isso, dele pelo menos pegar, como servente. E ele falava, se depender de mim não vai ter um tijolo. Eu falei com ele, realmente não vai ter um tijolo não, vai ter a casa pronta, para que eu entre dentro dela com os meus filhos. Eu não aguento mais pagar aluguel, eu não aguento mais ser despejada. Então, irmãos, eu saía todo dia para trabalhar, todo dia. E ele ficava, sabe? Ficava dando tchauzinho pros outros na rua, esperando a hora que todo mundo tava ali. Os vizinhos já não aguentavam. Tinha uma irmã da igreja que falava assim, ô Márcio, eu não aguento ver seu esposo dando tchauzinho pra todo mundo indo trabalhar, e ele lá, você com essas enfermidades, você passando mal, você doente, e ele bem no bem bom. E eu fazia exame, irmão, dessas dores que eu sentia, não aparecia nada. Nenhuma doença, nenhum tumor, nada. Tudo normal. Foram 6 anos. Irmãos, eu tenho aqui todas essas coisas. É uma das partes de 6 anos sofrido. Eu tirei xerox, irmãos, de todo o meu sofrimento que eu estava sofrendo, e médico estava zombando da minha cara. Minha família, muitas das vezes não acreditava. Tinha família minha que fazia chacota e falava assim, você tá com manha, Márcia, você não tem nada. Porque se não acha nada é porque você tem manha. Então eu tenho aqui guardado, irmãos, pra quem quiser ver, 6 anos de sofrimento, sabe? O laudo do hospital onde eu fiquei internada, aonde depois de 6 anos o médico falou assim, Márcia, eu vou te abrir. Se você sente dor, eu vou te abrir, porque ninguém sente dor do nada. Mas eu lembro, irmão, que eu ainda estava construindo casa, eu falava, Senhor, conceda que eu entre para dentro da minha casa, para depois,
eu caí numa cirurgia. Então, assim que o médico falou que ia me operar, irmãos, eu corri mais e mais para que eu entrasse para dentro da minha casa. Eu entrei para dentro da minha casa sem janela. Eu entrei para dentro da minha casa, né, com tudo aberto. Eu botava uns plásticos pretos na janela, onde pessoas passavam e debochavam, né, de eu estar ali com a minha janela no plástico. Mas eu queria entrar para dentro da minha casa, porque a minha mãe ia trocar a casa dos fundos, porque pelo meu ex-marido ter sido agressivo, cortava gargalho para sentar nela e na minha irmã. No terreiro aqui de casa não tinha, né, pessoas para me defender, então ele aproveitava da situação. Então minha mãe não aguentava aquela situação, trocou a casa e foi embora. E eu fiquei com meus filhos. Mesmo eu sentindo essas dores, mesmo no meu sofrimento, ele continuava batendo. Meus filhos saíam pedindo socorro para rua fora. Vai matar minha mãe, vai matar minha mãe. Irmãos, eu fui para esse médico e esse médico falou comigo: Márcia, vou te internar, vou deixar 25 dias você internada e nós vamos ver o que tem dentro de você. Alguma coisa tem que ter. Eu agradeço, irmão, a Deus por ter colocado o Dr. Homero na minha vida. Homem, sabe, é iluminado por Deus, porque aquele homem é um homem humilde, é um médico que não visualiza dinheiro, é um médico que trocou o exame para mim com outros médicos, e as médicas iam consultar com ele parte ginecológica. Ele não recebeu um tostão meu, irmão, porque eu não tinha condição financeira. Ele trocava, eu ia lá, fazia os exames, e as médicas iam, fazia exame ginecológico com ele. Então foi uma troca. Eu louvo a Deus pela vida desse médico, que Deus abençoe a família dele, que dê ele em dobro tudo que ele fez por mim, sabe, doutor Homero, que Deus abençoe a tua vida. Então ele me internou. Depois de 25 dias que ele voltou de um congresso, ele fez a minha cirurgia. Quando ele voltou, né, da cirurgia, que os efeitos foi acabando, ele chegou na beirada da minha cama e falou assim: Márcia, como você aguentou 6 anos, minha filha, esse sofrimento? Eu tive que retirar o seu útero, porque seu útero estava empurrando o seu intestino. Era 6 anos esse sofrimento, porque o seu intestino estava preso, sendo empurrado. Então te dava crise por isso. Por isso que muitas vezes os remédios que você se dopava não eram suficientes. Então, irmãos, eu fiz a retirada, né, tive a retirada do útero. Graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, eu nunca mais tive a crise, nunca mais tive esses problemas, mas eu tive que trabalhar, criar meus filhos durante 6 anos através desse sofrimento, com essas dores, aí apanhando do marido, sendo arrastada pela rua, assim mesmo, com a mesma enfermidade. Eu cheguei até a falar com Deus: Senhor, eu não estou aguentando mais. Eu chego em casa do serviço, todo dia praticamente é uma coça, é faca no meu pescoço, é meus filhos vendo essas coisas acontecer, é essa enfermidade que eu não sei de onde parte. Ou o Senhor me leva, Senhor, ou o Senhor arruma uma solução para o meu problema, que eu já não aguento mais. Eu cheguei a questionar com Deus, eu cheguei a pedir a Deus para tirar a minha vida. Então, irmãos, eu recuperei dessa cirurgia, mas eu lembro que eu tinha 2 pessoas. Uma que era minha vizinha, ela todo dia, 7 horas da manhã, ela estava no meu portão, né, conversando com meu ex-marido, tomando um cafezinho. Outra hora ela estava lá no portão dela e falava com ele assim: a Márcia, trabalhar desse jeito, arrumar dona desse jeito, ela vai arrumar homem. Ela não vai trabalhar. Podia contar, irmãos, quando eu chegasse de tarde, a costa era feia, porque ela sempre fazia a cabeça dele também. E eu fiquei sabendo que essa mulher trabalhou muito na macumba para acabar com a minha vida. Ela tinha uma inveja muito grande da minha vida, por eu ser uma mulher batalhadeira, por eu criar meus filhos como eu criava, sabe, irmãos? E toda sexta-feira ela pedia agulha, café e linha. Agulha, café e linha. Até que uma pessoa falou assim: olha, você sai para trabalhar e eu vejo essa mulher pedir agulha, café e linha. Agulha, café e linha. Ela tá no mesmo centro que eu. E ela tá amarrando a sua vida para que você não prospere, para que você não consiga nada. E eu falei: por que essa mulher está trabalhando tanto ao contrário da minha vida? Eu nunca fiz mal para ela, muito pelo contrário, eu sabendo das maldades dela, eu sempre tratei ela bem, sempre procurei ajudar ela. Irmãos, o tempo foi passando. Um dia, nós nunca fomos sair junto. Um dia essa mulher me pediu para que eu fosse com ela, né, descesse com ela para a cidade. Eu fui com ela para receber no banco lá com ela. Ela começou a passar mal nesse banco. E ela começou a entortar toda. Eu falei com o rapaz assim: chama a ambulância, que essa mulher tá dando derrame. Chama a ambulância. Ele falou assim: não, é só dar uma água com açúcar. Eu falei: chama a ambulância que ela tá dando derrame. E chegou a ambulância, nós fomos, né? Eu fui junto com ela na ambulância. E chegaram lá, né?
botaram ela nos medicamentos, fizeram o que tinha de fazer. Ela estava até, né, com o aparelho na boca. O médico bateu na perna dela e falou assim: era parente sua? Aí ela fez assim com o dedo, que não. Não. Eu falei assim: não, eu sou vizinha. Aí ele falou assim: agradeça a ela. Bateu na perna dela de novo e falou assim: olha, agradeça a ela. Se você tá aqui hoje, agradeça a ela. Porque se não fosse ela, você não estaria aqui. Porque eu contei o médico como foi, né, que as pessoas mandando água com açúcar e tal. Ele falou: agradeça ela. Porque se não fosse ela, você não estaria aqui. Olha o que Deus faz, irmão. A pessoa faz tanta maldade pra vida da gente. Deus faz aquela pessoa depender de nós, né? Através da nossa vida, né? Ela tá aí hoje. Então, quando ela me vê hoje, eu creio que ela pensa em todas as maldades que ela fez comigo, todas as costas que ela ajudou com que eu apanhasse. Né? Quando meu marido me esperava lá fora e vinha me arrastando pela rua fora, deitada no chão, como se eu fosse um lixo, como se eu fosse um nada, sabe? Então, eu não vou dizer, irmãos, que a minha vida foi 100% perfeita, não. Por quê? Eu não conhecia Deus. Quando meu marido começou a trair muito, né, com outras mulheres, que eu pegava a marca de chupão e tudo, eu estava criando meus filhos, às vezes eu estava de barriga, então eu era muito magrinha. As pessoas falavam: nossa, Márcia, você está muito magra. Então eu não tinha assim nada que chamasse atenção, porque a minha vida tinha assim acabado por causa da enfermidade que eu tinha, por causa das necessidades que eu passava, de muito trabalho. Só que depois, irmãos, eu fui ganhando mais corpo, fui ganhando mais saúde, sabe? Graças a Deus, depois dessa cirurgia, eu fui ganhando corpo, né? E as minhas patroas me davam muita roupa. Como eu não era mulher de estar em barzinho, tá em lanchonete, tá em qualquer outra coisa, porque meu dinheiro não sobrava, eu tinha que construir a casa, né? Porque quando eu pagava aluguel, minhas coisas estavam sempre supridas. Podia abrir geladeira, tinha sempre uma coisinha ou outra com meus filhos. Quando eu comecei a construir, irmãos, que eu tinha que escolher, ou eu construía, ou eu comia bem. Então, eu passei muita necessidade na minha vida quando eu comecei a construir. Então, Deus colocou pessoas na minha vida que vinham e traziam as coisas para me suprir. Sabe? Muitas das vezes batia pessoa na minha casa que eu nem conhecia e falava assim: olha, eu não sei porquê, mas eu senti no coração de trazer essa cesta básica para você. Vinha outra e trazia. Eu também, Deus colocou pessoas igual a Celinha, né? Que é tia dele. Muitas das vezes me dava muita coisa, né, na casa dela, jantava muita coisa e trazia, supria a necessidade minha dos meus filhos. Ela conhece a minha vida também a fundo, né? Ela presenciou a minha vida, como foi, que não foi fácil criar meus filhos igual eu criei, ser mãe e pai dos meus filhos praticamente, foi uma luta muito grande. Eu tive, né, as minhas patroas, o qual me ajudou muito. Eu tenho hoje, até hoje, que não foi patroa. Eu creio que eles são igual um pai para mim, são meus pais. Eu cuidei da Clara desde pequenininha, eu cuidei da casa deles, que é a Ângela e o Rubens. Eu tenho ele como meus pais. Ela, se ela tiver de me chamar a atenção, ela chama. Se ela tiver de falar sério, ela fala. Se ela tiver de brincar, ela brinca. Então, ela até hoje, nós temos assim uma cumplicidade muito grande uma com a outra, sabe? Até hoje, né? Eu tenho a liberdade na casa dela, eu tenho a liberdade de estar com eles. Então, eu louvo a Deus pela vida deles também. Eu creio que Deus, né, vai dar em dobro tudo aquilo que eles fizeram pra mim, tanto na vida da Celinha, tanto na família da Celinha e na família também do Rubens e da Ângela. Eu criei a Clara praticamente, né? E eu amo, né, a Clara, eu tenho a Clara também como minha filha. Essas pessoas que passaram pela minha vida, né, não pode ter passado em vão. Foi Deus que colocou todas elas no meu caminho, todas elas. Então Deus disse que nenhum justo, né, mendigaria o pão. Por quê? O Senhor cuida, né, de nós. Quando nós temos fé nele, depositamos a fé nele, ele vai mandando as pessoas, né, que ele quer que ajude a gente, que entra na nossa vida e que não entra em vão. Irmãos, eu cheguei a um ponto que eu pedi a Deus, falei: Senhor, eu quero que o Senhor dê uma solução nesse casamento. Porque ou eu, né, fico com esse homem para que ele tenha a posição de um homem mesmo, chefe de casa. Porque, irmãos, muitas vezes a pessoa acha que para separar, para uma separação, é só se um homem trair. Não, irmãos. Há várias formas de uma permissão de Deus, né, para um divórcio, para uma separação. Se Deus vê que um homem não supre a casa, não é o chefe da casa, a mulher tem que ser o homem,
né, da casa e a mãe, né, Deus não agrada disso. Com